Bem-vindos ao Entre Linhas do Código. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar no capítulo 2 Aham. de The Pragmatic Programmer, Your Journey to Mastery, seu estilo de vida. Isso é cabeça. Capítulo 2. Que legal. É nosso episódio 19. Nossa, já. Disney já. Já o tempo voa. Boa mesmo. E esse capítulo é cheio de insights E aí? poderosos, assim, ó. Ele vai além da técnica, né? Aham. Fala da mentalidade, dos hábitos Uhum. que transformam, assim, um bom programador num bom programador. Excepcional. É tipo um guia para você turbinar a sua carreira. Isso. Mas focando em quem você é, não só no que você sabe. Gostei. E logo de cara, os autores já mandam a real É. responsabilidade é tudo. Verdade. Lembra daquela desculpa clássica, o gato comeu o meu código? Ah, essa é clássica. Pois é. Eles usam isso para mostrar que a gente precisa ser responsável pelo nosso trabalho. Sim, sim. E não só no sentido de escrever código, né? É sobre ter backups, se preparar para imprevistos. E, principalmente, comunicar problemas de forma clara e honesta. Comunicação é tudo, né? Imagina o caos se a gente dependesse do gato para entregar um projeto no prazo. Ah, senhora. E por falar em problemas, Hum. tem uma ideia no livro que eu achei genial. Tá. A teoria das janelas quebradas. Interessante. Essa eu não conhecia. Eles pegam um conceito da criminologia e aplicam no desenvolvimento de software. Que legal. Como é que é isso? A ideia é que se uma janela quebrada num prédio não for consertada logo, passa a sensação de abandono, e aí o vandalismo rola solto. Entendi. E no código é a mesma coisa. No código também. Errinhos pequenos, ser ignorados, viram uma bola de neve deteriorando o software inteiro. Faz sentido. É como se a gente abrisse a porteira para bugs e código mal escrito. Nossa, Deus. Verdade. Como é que a gente resolve? A solução é simples. Consertar as janelas quebradas assim que elas aparecem. Mesmo que seja uma solução temporária. Aham. O importante é conter o problema. Evitar que ele se espalhe. Sim. E cause mais estragos. É tipo um curativo. Exatamente. O código. Senão, nosso código vira aquele prédio pichado e abandonado, né? Vera. E por falar em código perfeito, o livro aborda o conceito de software bom o suficiente que me fez repensar muita coisa. Essa ideia é interessante. Nem sempre a gente precisa buscar a perfeição absoluta, né? Não, não sempre. É. Às vezes, a busca pela perfeição, ela te trava, te impede de lançar o produto. E no fim, o que importa é ter algo funcional que atenda às necessidades do usuário, dentro do prazo e dos recursos disponíveis. É como aquele ditado. É, É melhor que perfeito. exatamente. Mas como saber com o nível de bom suficiente para cada projeto? Boa pergunta. Aí entra a sabedoria de você conversar com o usuário, entender as expectativas dele, o que ele realmente precisa. No fim das contas, o software é para ele, né? É pra aí, né? A gente precisa ter essa sensibilidade Total. e, por falar em desenvolvimento, os autores dedicam um bom espaço à importância do aprendizado contínuo, que eles chamam de portfólio de conhecimento. Que metáfora legal. A metáfora é perfeita, né? É como se a gente estivesse diversificando os nossos investimentos, só que em conhecimento. Assim como um investidor diversifica seus investimentos, Isso. a gente, como programadores, precisa diversificar os nossos conhecimentos. Aprender coisas novas. Aprender novas linguagens, ler livros técnicos, Participar da comunidade. experimentar diferentes tecnologias. Tudo isso enriquece o nosso portfólio e nos torna profissionais mais completos. Com certeza. E o livro dá dicas bem práticas, viu? Quais? Aprender uma nova linguagem por ano. Ler um livro técnico por mês. Caramba. É um guia para se manter atualizado e relevante no mercado. O mercado muda muito rápido, né? Mas não é só sair acumulando informação, né? Não. Tem que ter filtro. Tem que ter discernimento. Pensamento crítico é fundamental. A gente precisa analisar as informações, questionar o que nos é apresentado Sim. e evitar seguir modismos cegamente. Nem tudo que é novo é bom. Nem tudo que é antigo é ruim. A gente precisa ter discernimento para saber onde investir tempo e energia. Com certeza. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, chegamos a um tópico que para mim é crucial para qualquer profissional, mas principalmente para programadores. A comunicação eficaz. Concordo. E os autores fazem uma comparação muito interessante. Que é? A comunicação é como uma linguagem de programação. Olha só.
Assim como a gente precisa dominar as linguagens de código, a gente precisa dominar a linguagem da comunicação. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa ser capaz de expressar as nossas ideias de forma clara e concisa. Seja escrevendo código, documentação, e-mails, ou até mesmo apresentando um projeto. É verdade. E a chave para isso é entender o nosso público, adaptar a mensagem ao nível de conhecimento dele e usar o feedback para garantir que a mensagem foi compreendida. Afinal, de que adianta ter um código brilhante se ninguém consegue entendê-lo? É como ter um superpoder e não saber usar. Exatamente. E é isso aí. E essa é a deixa perfeita para a gente começar a explorar as dicas práticas do livro. Sobre comunicação eficaz. Então a gente começar falando sobre como escrever código mais claro e compreensível. Bora lá. É como organizar uma casa. Se cada coisa tem seu lugar, fica mais fácil de encontrar e usar. Sim. Com código é a mesma coisa. Nomes de variáveis descritivos, funções curtas e com propósito único. Comentários explicando o porquê das decisões. Sim. Tudo isso facilita a vida de quem for ler o código. Verdade. Inclusive a gente mesmo no futuro. Faz sentido. É como se a gente estivesse deixando um mapa por tesouro. Só que o tesouro, nesse caso, é um código fácil de entender. Manda isso. E falando em mapa, o livro também explora a importância da documentação. Sim. Algo que muitos programadores, vamos ser sinceros, tentam evitar ao máximo. Sim. Essa é clássica. A documentação é como um manual de instruções para o nosso software. Ela ajuda outros desenvolvedores e até mesmo nós mesmos no futuro a entender como o código funciona. Quais as decisões de design foram tomadas e como usar as diferentes funcionalidades. É verdade. Mas convenhamos, escrever documentação pode ser bem chato, né? Pode ser um pouco... Qual a dica dos autores para tornar essa tarefa menos dolorosa? A dica de ouro é treat a documentação como código. Ou seja, aplique os mesmos princípios de qualidade, clareza e concisão. A gente usa ao programar nada de textos longos e confusos. E usa uma linguagem simples e direta. Vá direto ao ponto. E nada de ficar repetindo informações em vários lugares, né? Não. A documentação deve ser centralizada e fácil de encontrar, assim como o código. Exato. Falando em código, lembrei de outra analogia interessante do livro. A comunicação como linguagem de programação. Porque é exatamente os autores querem dizer com isso. Eles querem que a gente trate a comunicação com a mesma seriedade que a gente trata a escrita de código. Afinal, a comunicação é essencial para o sucesso de qualquer projeto de software. Seja na hora de explicar um problema para um colega, documentar uma funcionalidade, ou apresentar um projeto para um cliente. Sim. A gente precisa ser claro, conciso. E eficiente na forma como a gente se comunica. É verdade. E como a gente pode aplicar esse conceito na prática? A gente precisa virar mestre da oratória. Calma. Não precisa exagerar. A ideia é usar as mesmas habilidades que a gente usa ao programar, como a lógica, a estruturação de ideias e a atenção aos detalhes, para a gente se comunicar de forma mais eficaz. Então, basicamente, a gente precisa programar as nossas mensagens, pensando no objetivo, na estrutura e na linguagem mais adequada para cada situação. Exatamente. E como bom programador, a gente precisa testar e refinar o código. Sim. Ou seja, a nossa comunicação conduz no feedback que a gente recebe. É como se a gente estivesse compilando a nossa mensagem e vendo se ela roda sem erros. Exatamente. E assim como um código precisa ser testado e revisado por outros programadores. Sim. Uma boa comunicação
também se beneficia de feedback e revisão. Verdade. Então, não tenha medo de pedir a opinião de colega sobre e-mail importante ou de ensaiar uma apresentação. São esses do grande dia. Ou seja, a comunicação eficaz, assim como a programação, é um processo iterativo. É isso aí. A gente escreve, testa, recebe feedback, refina e repete o processo até chegar no resultado desejado. Exatamente. E falando em resultado, acho que essa conversa toda nos leva a uma questão fundamental. Uau. Qual o objetivo final de tudo isso? Boa pergunta. Por que se esforçar tanto para ser um programador pragmático? Essa é a pergunta de $1 milhão. Certo. E a resposta, na minha opinião, é para a gente criar software de alta qualidade. Que atenda às necessidades dos usuários, Sim. que seja fácil de manter e evoluir, e que, no final das contas, faça diferença no mundo. Oh, que bonito. É como se a gente estivesse usando a nossa habilidade de programar para construir um mundo melhor. Isso. Tijolo por tijolo. Linha de código por linha de código. Exatamente. E essa jornada, assim como a de qualquer programador, é cheia de desafios e recompensas. Sim. Mas com a mentalidade e os hábitos certos. A gente pode transformar esses desafios em oportunidades de aprendizado e crescimento. Com certeza. Nossa. E falando em aprendizado, tem um último ponto que eu queria abordar antes da gente finalizar o portfólio de conhecimento. Sim. Como a gente pode construir e manter um portfólio que nos torne programadores mais completos e preparados para o futuro. Aí entra mais dicas práticas que a gente já mencionou. Quais? Aprender uma nova linguagem por ano, ler livros técnicos, participar de comunidades online, experimentar diferentes tecnologias, enfim, se manter em constante aprendizado. Mas não é só sair acumulando informação, né? É preciso ter foco e estratégia. Exato. E como a gente define essa estratégia? Tem algum framework que a gente possa usar? Framework que eu gosto muito é o T-Shaped Skills, que sugere que a gente se aprofunde em uma área específica, formando a pena vertical do T, mas que também explora outras áreas de conhecimento, Sim. formando a barra horizontal do T. Interessante. Então a gente precisa ser especialista em algo, mas também ter uma base sólida em outras áreas para poder se adaptar às mudanças do mercado. Sim. E colaborar com diferentes tipos de profissionais. Exatamente. E essa base ampla de conhecimento nos ajuda a ter uma visão mais sistêmica dos projetos, a identificar oportunidades de inovação e a resolver problemas de forma mais criativa. É verdade. E como a gente sabe quais áreas explorar? É só sem os modismos do mercado. Seguir o hype pode ser uma armadilha. É importante ter discernimento para identificar quais tecnologias e habilidades realmente agregam valor ao nosso perfil. Sim. E nos ajudam a alcançar os nossos objetivos de carreira. E claro, nunca podemos esquecer da nossa paixão e do nosso propósito. Ou seja, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o que o mercado demanda, o que nos desafia intelectualmente e que nos motiva a fazer a diferença no mundo. Exatamente. E com essa dose de inspiração. Acho que podemos encerrar a segunda parte do nosso mergulho. Concordo. É isso aí. Deixamos aqui o convite para os ouvintes para refletirem sobre o que foi discutido e pensarem em como aplicar esses conceitos às suas próprias jornadas. Legal. E aí, prontos para voltar para nossa conversa sobre o programador pragmático. Bora. A gente parou naquela parte do portfólio de conhecimento, lembra? Sim, diversificado e estratégico. Isso. Mas como a gente coloca isso em prática? Com tanta informação por aí. Pois é, a gente pode acabar se perdendo, né? Exato. Acho que o primeiro passo é ter clareza nos seus objetivos. Tipo, o que eu quero alcançar na minha carreira. Isso. Que tipo de problema você quer resolver? Quais tecnologias te fascinam? Entendi. Define o norte, né? Exatamente. Senão a gente fica perdido. Igual bairrata sonta. Correndo atrás de qualquer novidade. E aí, depois de traçar essa rota,
E a gente faz. Aí vem a parte divertida. Explorar, ler livros, fazer cursos online, participar de eventos, experimentar. Entendi. Experimentar novas linguagens, frameworks. Isso, a internet tá cheia de recursos. É verdade. E muitos gratuitos, né? Sim, de alta qualidade e gratuitos. Mas como escolher o que realmente vale a pena? Boa pergunta. Busque recomendações de pessoas que você admira na área. Profissionais que você se inspira, né? Isso. Outra dica é acompanhar blogs, podcasts, canais no YouTube. De referência, né? Que te direcionam para o que realmente importa. E as comunidades online? Verdade. Não podemos esquecer delas. Fóruns, grupos no Telegram, Discord. É um jeito incrível de trocar ideias, tirar dúvidas, compartilhar conhecimento. E até de encontrar oportunidades de trabalho. Com certeza. A comunidade é um dos nossos maiores ativos. Falando em ativos, os autores do livro destacam um bem importante: a comunicação eficaz. Sim. Essential para qualquer profissional. Principalmente para quem trabalha com desenvolvimento, né? E eles fazem aquela analogia interessante, lembra? A comunicação como linguagem de programação. Isso. A gente precisa dominar essa linguagem. Para interagir com o mundo? Exatamente. E essa linguagem vai além de falar e escrever bem. É sobre entender o público, né? Sim, adaptar a mensagem, usar a linguagem certa para cada situação. Saber ouvir, dar e receber feedback. É um processo, né? Complexo, mas que a gente pode aprender. Com prática. E no livro eles dão várias dicas, né? Sim, várias. Desde escrever e-mails até conduzir reuniões. E uma coisa que me chamou a atenção foi a ênfase na clareza e concisão. É essencial para garantir que a mensagem seja compreendida. Seja no código, na documentação, nos e-mails. Em tudo. Ir direto ao ponto, sem rodeios. Linguagem simples e objetiva. Exatamente. Mas e como a gente sabe se estamos sendo claros o suficiente? Feedback. A gente precisa estar aberto a ouvir. Os colegas, os clientes. Até os amigos. O feedback é uma ferramenta poderosa, né? Sim, para a gente ajustar nossa comunicação e ser mais eficaz. E por falar em feedback? Chegou a hora de pedir o feedback dos nossos ouvintes. O que vocês acharam desse mergulho no estilo de vida? Quais dicas vocês tiraram para aplicar na vida de programador? Deixem seus comentários nas nossas redes sociais, mandem e-mails. A gente quer muito saber a opinião de vocês. E para finalizar, queria compartilhar uma frase do livro que me marcou. Qual? Aprender é uma atividade para a vida toda. Esteja preparado para ser um estudante eterno. Que legal. Resume bem a essência do programador pragmático, né? A busca constante por conhecimento, a vontade de aprender. A disposição para se adaptar às mudanças. É isso que nos mantém relevantes nesse mundo em constante transformação. Então, continue aprendendo, explorando, compartilhando. E até o próximo mergulho no Entrelinhas do Código. Valeu.